levantamento dos institutos Sou da Paz e Igarapé revelou que o Brasil tem hoje 3 milhões de armas particulares nas ruas, o dobro do que havia há 5 anos. O número é resultado direto da flexibilização nas regras para a compra de armamentos, iniciada em 2017, no governo de Michel Temer e ampliada com Jair Bolsonaro. O decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou muda as normas sobre registro, posse e venda de armas de fogo para colecionadores e atiradores desportivos. E também prevê que a regra de posse de arma registrada permita que o dono carregue a arma em toda a área do imóvel em que mora, no campo ou na cidade. Isso é relevante principalmente nas propriedades rurais. O relatório chama atenção para os chamados CACs, uma classificação que abrange caçadores, atiradores e colecionadores. Há 5 anos, eles tinham cerca de 26% de todas as armas particulares. Hoje, são donos de 42% desse arsenal, que também inclui armamentos pesados, como fuzis. Os agentes disseram que Vitor conseguia comprar as armas porque tem licença de colecionador, atirador e caçador. Era a estratégia para enganar as autoridades. O colecionador normalmente é aquele que adquire maior número de armas. E chama a atenção uma pessoa se passar por colecionador e adquirir diversas armas do mesmo modelo. Os efeitos da flexibilização foram sentidos pela sociedade como um todo. Quadrilhas usaram os CACs para comprar armas de forma legal. E especialistas ligam o maior acesso a revólveres e pistolas ao aumento nos ataques em escolas. O governo Lula anunciou mudanças nas regras no mês passado, mas os impactos das medidas podem levar algum tempo até produzir resultados. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. O Ao Ponto dessa quarta-feira discute os números do relatório sobre as armas particulares no Brasil e as ações necessárias para controlar esse arsenal. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé. O Ao Ponto de 15 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Melina Risso, não tem como a gente começar essa conversa sem mencionar o salto no número de armas particulares que foi revelado pelo levantamento, né? Num país onde 70% dos homicídios são cometidos com armas de fogo, 3 milhões de armas nas ruas, em boa parte na mão de civis, é um indicador mais do que preocupante, né? Sem dúvida nenhuma. O que a gente viu ao longo desses anos é um arsenal cada vez maior, ele mais do que dobrou ao longo desses 4 anos, e como você mesma mencionou, Carol, num país que mata com arma de fogo como principal elemento do homicídio. Melina, em qual momento que ocorreu esse salto na compra de armas particulares, especialmente por civis? Bom, a gente vem acompanhando esse crescimento ali desde 2019. Agora, 2019 ainda foi um crescimento pequeno, 2019 comparado a 2018, 2020 também, que a gente observa como um salto muito significativo, aí sim foi no ano passado. 2022 é onde a gente observa o maior crescimento do número de armas de fogo. Pois é, no ano passado, pelo que eu estou vendo no levantamento, esse salto foi de 58%, né? Quer dizer, a coisa foi se intensificando. A que dá para atribuir isso? Realmente foi ao afrouxamento das regras? Ou no ano passado talvez tenha tido uma corrida de quem queria comprar armas, justamente com receio de uma mudança no governo e uma mudança na política de armas? Dá para a gente fazer algum diagnóstico? Cara, eu acho que tem muitos elementos aqui, né? O primeiro é que a gente precisa olhar isso no seu conjunto. Desde 2019, desde a primeira medida do governo Bolsonaro, a gente viu uma flexibilização dessas regras. E nas regras, tanto para indivíduos que faziam seu registro de armas e o seu pedido na Polícia Federal, como uma grande flexibilização para os CACs, que são uma categoria que tem uma condição e uma quantidade de privilégios para aceder ao número de armas. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente viu um processo de acirramento muito complexo no ano passado, preocupa, inclusive quando a gente olha no ano de eleições,
onde a violência política teve no centro da agenda pública. E também houve uma mudança não só na quantidade de armas nas ruas, mas também no modelo das armas. A gente não tem só o revólver 38 que a gente costumava ver, né? Exatamente, eu acho que você tocou num ponto muito fundamental, que é o perfil das armas. Uma questão que a gente está olhando aqui é o volume, o número de armas. Ele já é um aumento astrondoso. Mas quando a gente vai olhar qual é a qualidade, qual é esse perfil das armas, aí esse número preocupa ainda mais. E por quê? Porque antes a gente tinha o que era a arma restrita de uso permitido e armas de uso restrito. As armas de uso permitido que as pessoas podiam comprar eram revólver. A gente teve uma mudança nesse perfil, portanto, pistolas também passaram a ser armas de uso permitido. E com isso, o arsenal na mão das pessoas, ele passa a ser, inclusive, mais potente do que as armas das forças de segurança. E isso preocupa muito num cenário muito conflituoso, num país muito violento como é o Brasil. A Polícia Federal encontrou um arsenal ao cumprir os mandados de busca e apreensão. 29 armas e mais de 7.000 cápsulas de munição. As fotos, divulgadas só hoje, mostram parte do armamento apreendido em Santa Catarina. 2 submetralhadoras, 5 rifles, 4 deles com lunetas para atingir alvos a longa distância, 4 pistolas e um revólver. Agora, Melina, um levantamento divulgado no ano passado, que vai de 2017 a 2022, mostra que a participação dos fuzis entre as armas apreendidas saltou 50% em São Paulo, 16% no Rio de Janeiro. A proporção de pistolas também aumentou, 31% em São Paulo e 32% no Rio. Aí a gente está falando de armas apreendidas, né? E, portanto, que estavam sendo usadas ali de alguma forma ilegal. Esses dois dados estão interrelacionados, quer dizer, armas mais potentes na mão da população, na mão de civis, e armas mais potentes também na mão do crime organizado? Sem dúvida, Carol. É importante você falar sobre isso, porque as pessoas acham que a arma, ela ou é legal ou ela é ilegal. Mas a condição da arma, ela é temporária. Ela pode ser comprada por uma pessoa de forma legal e essa arma tem um desvio. A pessoa pode ser roubada, pode ter desvio intencional, pode ter roubo mesmo, pode ser pessoa se usando desse aparato e dessa regra para desviar armas para o crime organizado. Então, ele é um mercado único. E quando a gente observa o perfil das armas apreendidas e o reflexo dessa mudança do perfil das armas, ele, na verdade, só revela o que a gente vem apontando há bastante tempo. O mercado é o mesmo. Se eu mudo o perfil das armas às quais as pessoas têm acesso, eu também mudo o perfil das armas que o crime tem acesso, porque esses mercados, eles se comunicam, essa arma acaba desviando o seu curso natural de vida e, portanto, acaba alimentando o crime e alimentando o crime organizado. Então, quando a gente facilita essas regras sem uma medida de controle adequada, a gente observa que perde todo mundo, porque a segurança pública fica em risco. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco melhor a gente até falou em alguns podcasts anteriores, mas eu sempre gosto de pedir para entrevistado explicar essa figura do CAC, que a gente sempre escuta essa sigla e que essa sigla, a popularização, entre aspas, dessa sigla foi acompanhada por essa explosão de armas particulares. Explica um pouco pra gente por que esse aumento do número de armas está ligado aos CAC. Então vamos lá, porque é verdade, a gente fala muito da sigla, mas vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que significa isso. Hoje a arma no Brasil, para comprar uma arma, ela sempre foi permitida, ela nunca foi proibida no Brasil, é importante ressaltar isso, mas ela está sujeita a alguns critérios. Então, quando uma pessoa quer comprar uma arma, ela vai lá e pede autorização na Polícia Federal e apresenta um conjunto de documentos ali, os critérios que a lei exige. Já os CACs, se você é um colecionador, atirador ou caçador, você vai até o Exército e pede autorização para ser uma dessas categorias.
E qual é a diferença? Além de ser fiscalizado pelo Exército, então quem te dá autorização é o Exército, ele tem condições especiais, diferentes daquela do cidadão comum. Então ele pode ter armas de maior potência, essas pessoas podem comprar mais munições, ele pode comprar mais armas do que o cidadão comum. Então ele tem aqui um conjunto de privilégios que permite um conjunto diferenciado. O que a gente teve nos últimos 4 anos? Estas regras para essas categorias, para os CACs, elas foram muito flexibilizadas. Então, antes, ali em 2018, se você era um atirador, você tinha algumas categorias, dependendo do nível do esporte que você estava classificado, e você podia ter até 16 armas. Teve mudanças nessas regras e o atirador passou a poder comprar até 60 armas, sendo metade, 30 de uso permitido e 30 de uso proibido, de uso restrito. Nesse caso, o perfil e o volume de armas que essa categoria pode ter, ele é muito maior. Além disso, teve já em 2018 uma regra que dizia que para ir até o estande de tiro, por exemplo, o atirador podia ir com essa arma municiada. Então, ele tem o que a gente chama de um porte disfarçado, porque o porte ele continua sendo proibido no Brasil, mas essa categoria tinha uma flexibilização em relação a essas regras. Então, quando a gente olha essa categoria, ela é tão preocupante por causa disso. Perfil de armas que ele acessa, a quantidade de munições ao que pode comprar a cada um dos anos, e por que tem esse conjunto tão importante de armas, precisa ter uma fiscalização adequada, justamente para evitar que essas armas mudem de mãos e caiam nas mãos dos criminosos. Melina, os militares com acesso a armas representam agora 25% do total, né? Os CACs são 42,5%, militares 25% e 32,9% são os que solicitaram armas para defesa pessoal junto à Polícia Militar. Queria falar um pouco sobre essas armas nas mãos de militares e de integrantes das forças de segurança. Também teve um afrouxamento nas regras para esse tipo de acesso, né? Para a venda de armas particulares para membros das forças de segurança? É isso. As polícias, elas podiam comprar armas, então, quando a gente olha no conjunto das regras, elas foram todas flexibilizadas nos últimos 4 anos. Então, sem dúvida, ficou muito mais fácil. Quando a gente vai olhando esse volume, assim, o arsenal das armas em circulação, preocupa porque tem essa mudança. Quando a gente fala, armas particulares de militares, de alguma forma essas pessoas tiveram um tipo de treinamento, tem algum controle, tem fiscalização, ele ainda está submetido a um conjunto de normas. As outras áreas, tanto as pessoas físicas quanto os CACs, aí a regra é muito diferente. E, portanto, quando a gente olha esse crescimento tão significativo, especialmente nos CACs, é onde acende um sinal de alerta. Somando lojas que comercializam armas e os clubes de tiro, eles são abertos em média ao dia 3 no país. Essa é a média diária, muita coisa, e esses números foram apurados pelo Instituto Igarapé junto ao Exército, que é o responsável por essa fiscalização. Queria, Melina, uma outra explicação aqui para o nosso ouvinte sobre o papel dos clubes de tiro nas regras de flexibilização para o uso de armas. Tem a permissão, né, para o atirador sair da sua casa e ir até o clube de tiro, está sendo usado por muita gente para andar armado na rua. E de 2019 até 2022 foram abertos quase 1.500 clubes de tiro, quase um por dia. Qual o papel do clube de tiro nessa explosão de armas nas ruas? Esse é um ponto importante para a gente fazer essa análise, porque além do crescimento dos clubes de tiros, não tem um regramento específico em relação a onde esse clube de tiro pode estar. A gente viu clubes de tiro próximos a escolas, por exemplo, em locais onde não deveriam estar. Você não tem uma regra de proteção adequada em todas as cidades. Então, você tem um conjunto aqui de normas que ainda são muito frágeis
e a gente vê esse crescimento. Além disso, como a gente disse, tem essa regra que você pode carregar, você podia, né, carregar a sua arma até o estande de tiro. E o que a gente observou são muitos clubes flexibilizando, por exemplo, o seu horário de funcionamento quase para servir de uma desculpa para que as pessoas pudessem andar armadas. Então, eles serviram, em alguns casos, como a desculpa perfeita para que as pessoas pudessem andar armadas, lembrando que o porte, ele é proibido no Brasil. O porte para civis, ele é proibido, a não ser para algumas categorias muito específicas. E as pessoas foram dando um jeitinho e burlando essa legislação de forma a flexibilizar, e aí ter muito mais gente armada que a própria lei estabelece como proibido. Melina, o que a gente já tem visto como consequência dessa quantidade tão grande de armas nas mãos de civis? Porque há quem diga, né, os defensores da flexibilização, que a gente não teve um aumento significativo, por exemplo, no número de homicídios. Mas a gente tem visto um aumento, por exemplo, em feminicídios, casos preocupantes que não aconteciam no Brasil de estudante entrando armado em escolas. Então, teve uma mudança já perceptível nos números de violência a partir dessa circulação maior de armas? É importante a gente tratar isso, né? Porque todo mundo acha que é uma matemática muito simples, que simplesmente uma coisa leva a outra. Mas as causas dos homicídios, elas são múltiplas. Então, esse é importante entender que tem muitas coisas aqui que fazem essa variação dos homicídios ou aumentarem ou reduzirem, e a arma de fogo é um elemento dentro desse contexto. Quando a gente olha os estudos científicos rigorosos, eles vão mostrar que a disponibilidade de armas, ela aumenta o número de violência, especialmente dos homicídios. Quando a gente olha no Brasil, qual é a explicação? Quando a gente observa o aumento, a redução dos homicídios e o aumento das armas, significa, na prática, que os homicídios poderiam ter caído muito mais. E eles não caíram. A gente tem visto acidentes acontecerem, a gente tem visto a participação da arma de fogo no caso da violência doméstica, nos casos de feminicídios, e além disso, muitos casos de armas sendo desviadas dessas categorias que têm acesso a um perfil de armas muito potente, sendo utilizadas, sendo desviadas em alguns casos para o crime organizado, e pessoas do crime organizado se utilizando das brechas e dessa flexibilização e dessa categoria com diversos privilégios para fazer um desvio de armas para o crime organizado. Esta semana, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio apreendeu um arsenal na casa de Vitor Furtado. Este é o fuzil M16, fabricado no Brasil. De acordo com os investigadores, é o tipo de fuzil mais usado por criminosos no estado do Rio de Janeiro. 26 exemplares iguais a este foram apreendidos na casa do Vitor Furtado. Um fuzil 308, 21 pistolas e muita munição também foram apreendidas. Vitor Furtado possui o chamado CAC, a licença para colecionar armas ou praticar tiro desportivo ou caçar. E o outro dado que você cita é o próprio perfil das armas que têm sido apreendidas na mão da criminalidade. É um armamento mais potente, o que mostra que não só a sociedade está em risco, mas eu queria chamar a atenção, e poucas vezes a gente fala, sobre os próprios policiais, os profissionais que precisam nos defender quando tem um volume de armas, um volume de armas grande, muito mais potente, às vezes mais potente do que o policial tem acesso, a gente coloca em risco e a gente vulnerabiliza as condições de trabalho do policial. Portanto, flexibilizar as regras, ele é um jogo de perde-perde, perde todo mundo, perde as forças de segurança, perde as polícias, perde a sociedade. Aproveitando que você falou das regras, logo no primeiro dia do mandato, o presidente Lula ele assinou um decreto com mudanças nas regras para aquisição de armas, incluindo o congelamento de novos registros de CAC, redução do limite de armas por pessoas. Essas ações, na sua opinião,
são um primeiro passo positivo ou é necessário nesse momento uma ação mais contundente do governo federal? Bom, acho que o primeiro passo ele é um primeiro passo muito importante. A gente, inclusive, já observa as consequências dessa regra. A gente vê aqui um número comparando janeiro a janeiro desse ano a janeiro do ano passado, um número expressamente menor de armas sendo autorizadas à sua compra. Então, a gente já tem um ganho bastante significativo, muito importante. O que esse decreto do novo governo fez? Primeiro, ele suspendeu temporariamente armas e munições de uso restrito, até que a gente faça um freio de arrumação, entenda como é que está essa situação e aí estabeleça novas regras. Então, isso é suspenso e olhando para essas armas de uso restrito, que são armas muito potentes. O segundo é que ele põe fim a esse porte municiado que a gente comentou tanto aqui no podcast, que é as pessoas irem até o clube de tiro com essa arma municiada. Portanto, a gente acaba com essa quase burlar a lei para continuar, para permanecer armado. Então, a gente termina com isso. E reduz o limite das armas de uso permitido para 3. Então, ele também reduz o acesso a armas de fogo pelas pessoas e, principalmente, reduz o acesso à munição. Então, é um freio de arrumação para entender. Acho que tem muitas outras regras que precisam ser debatidas e, por isso, o governo federal cria um grupo de trabalho que vai se debruçar sobre essas regras para entender como é que a gente restabelece uma política de controle responsável de armas no país. A gente já tem esse arsenal em circulação, né, Melina? 3 milhões de armas, o governo também determinou um recadastramento dessas armas de uso permitido ou restrito até meados do mês que vem, porque tinha um apagão nesses dados, né? Enfim, quem tinha que fiscalizar muitas vezes sequer sabia quantas armas e quais armas, então é importante esse recadastramento. Mas você acredita que dá para ir além e retirar essas armas de circulação? Eu acho que tem uma análise aqui que o governo vai precisar fazer, né? Que tipo de armas? Primeiro é fazer uma ampla discussão. Que tipo de armas pode ser acessível? Por quem? Em que quantidade? Qual é o tipo de munição? Então, acho que esse é o que está em jogo e o que a gente precisa conversar a respeito. A partir daí, é o que a gente faz com esse arsenal que já está em circulação. Como a gente viu, aumentou de maneira muito significativa. Hoje, só na mão de civis, só na mão de particulares, a gente está falando de 3 milhões de armas. Portanto, entender o que fazer, como ir, qual é a capacidade de implementação das novas regras, esse é um desafio e certamente ao qual o grupo de trabalho vai se debruçar para entender quais são, então, as novas regras vigentes e o que a gente faz com esse passivo que já está em circulação. Certamente a gente precisará enfrentar essa discussão. Melina Risso, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Melina. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.